Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Antônio Carlos do Segurança do Trabalho ACZ, onde você aprende segurança do trabalho de maneira descomplicada. E o vídeo de hoje será sobre a NR18, que trata do Programa de Condições Ambientais na Indústria da Construção Civil. Trarei os assuntos que são cobrados desta NR com teoria esquematizada, de maneira que você aprenda essa NR de uma vez por todas. Vamos a mais um vídeo, portanto. Da comunicação prévia. É obrigatória a comunicação à Delegacia Regional do Trabalho antes do início das atividades das seguintes informações. Portanto, é uma obrigação comunicar à Delegacia Regional do Trabalho antes do início das atividades quais informações deve-se comunicar. O endereço, letra A, o endereço correto da obra. Portanto, o endereço correto. Letra B, deve-se indicar também o endereço correto e qualificação CEI, CGC ou CPF do contratante, empregador ou condomínio. Letra C, deve informar também o tipo da obra. Letra D, informar sobre data prevista de início e conclusão da obra. Letra E, o número máximo previsto de trabalhadores na obra. Portanto, todos esses itens são obrigatórios informar à Delegacia Regional do Trabalho. Isso deve ser antes do início das atividades. O Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, PCMAT, são obrigatórios a elaboração e o cumprimento do PCMAT nos estabelecimentos com 20 ou mais trabalhadores. Informação importantíssima e que é bastante cobrada. Qual o número a partir do qual é obrigatório formar o PCMAT? 20 ou mais trabalhadores, portanto, é obrigatória a construção do PCMAT. E ele deve contemplar os aspectos desta norma e outros dispositivos complementares de segurança. Portanto, grave essa informação. 20 ou mais trabalhadores, portanto, será obrigatório a elaboração e o cumprimento do PCMAT. O PCMAT deve ser elaborado por quem? Por profissional legalmente habilitado na área de segurança do trabalho. Ou seja, deve ser um profissional habilitado na área de segurança do trabalho. Por exemplo, um engenheiro de segurança do trabalho. Integram o PCMAT. Esses itens são muito cobrados, portanto, guarde as palavras-chave dos itens que integram o PCMAT. Letra A, o memorial, grave essa informação, o memorial sobre as condições de meio ambiente de trabalho nas atividades e operações, levando-se em consideração riscos de acidentes e doenças de trabalho e suas respectivas medidas preventivas. Portanto, deve-se considerar esse memorial. Letra B, deve-se integra também o PCMAT, o projeto de execução das proteções coletivas. Portanto, esse projeto das proteções coletivas é em conformidade com as etapas de execução da obra. Letra C, integra também o PCMAT a especificação técnica das proteções coletivas e também individuais a serem utilizadas. Portanto, essa especificação técnica. Letra D, integram também o cronograma de implantação das medidas preventivas definidas no PCMAT em conformidade com as etapas de execução da obra. Letra E, esse item cai muito, integram também o PCMAT o layout inicial e atualizado do canteiro de obras ou frente de trabalho, e ele deve contemplar, inclusive, previsão de dimensionamento da área de vivência. Portanto, esse layout ele deve integrar o PCMAT e, inclusive, contemplar o dimensionamento.
Letra G, deve contemplar também, integra o programa educativo, guarde esse item, programa educativo, contemplando o quê? A temática de prevenção de acidentes e doenças do trabalho com carga horária, com sua carga horária. Portanto, todos esses itens devem integrar o PCMAT. Agora, dos canteiros de obra. Os canteiros de obra, eles devem dispor, ou seja, uma obrigação de quê? Letra A. Os canteiros de obra devem dispor de instalações sanitárias. Os canteiros de obras, letra B, devem dispor de vestiário. Letra C, devem dispor também de alojamento. E letra D, os canteiros de obras devem dispor também de locais para refeições. Continuando, esses canteiros de obras, eles devem dispor, letra E, de cozinha quando houver preparo para refeições. Portanto, cozinha na situação em que houver preparo para refeições. Deve compor também lavanderia. Letra G, área de lazer. Letra E, também ambulatório, quando se tratar de frente de trabalho com 50, guarde essa informação, ou mais trabalhadores. Portanto, em que circunstância será obrigatório o ambulatório? Quando tiver 50 ou mais trabalhadores. Nas instalações móveis, inclusive containers destinadas a alojamentos com camas duplas, tipo beliche, a altura livre entre uma cama e outras é no mínimo de 90 centímetros. Portanto, se tiver cama tipo beliche, a altura mínima deverá ser no mínimo de 90 centímetros. A instalação sanitária deve ser constituída de lavatório, vaso sanitário e mictório. Portanto, qual é a composição da instalação sanitária? Lavatório, vaso e mictório, na proporção de um conjunto, ou seja, um conjunto desse para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, bem como chuveiro. Qual é a proporção de chuveiro? Para uma unidade, ou seja, um chuveiro para grupo de 10 trabalhadores ou fração. Portanto, enquanto o conjunto sanitário é 1 para 20, chuveiro 1 para 10. Agora, dos vasos sanitários. Os locais destinados ao vaso sanitário, gabinete sanitário, deve: letra A, ter área mínima de 1 metro quadrado. Portanto, esse local destinado deve ter uma área mínima de 1 metro quadrado. Letra B, deve ser provido de porta com trinco interno e borda inferior de no máximo 15 centímetros de altura. Portanto, essa porta deve ter trinco. Letra C, deve ter divisórias com altura mínima de 1,80 m. Portanto, deve ter divisória. Letra D, ter recipiente com tampa para depósito de papéis usados, sendo obrigatório o fornecimento de papel higiênico. Portanto, esse fornecimento de papel higiênico não é opcional, mas sim obrigatório. A área mínima necessária para a utilização de cada chuveiro é de 80 centímetros quadrados. Portanto, o chuveiro deverá ter uma área mínima de 80 centímetros quadrados, com altura de 2,10 metros do piso. Essa será a área mínima e a altura do chuveiro. Agora, do alojamento. Vou tomar um pouco de água. Vamos para alojamento. Os alojamentos dos canteiros de obra devem, obrigação, letra A, devem ter paredes de alvenaria, madeira ou material equivalente. Guarda essa informação, que já vi questão dizendo que o alojamento deve ter paredes apenas de alvenaria. Não, pode ser madeira ou material equivalente. Letra B, ter piso de concreto, cimentado, madeira ou material equivalente. Letra C, o alojamento deve ter cobertura que proteja as intempéries. Esse alojamento aqui está sem cobertura, mas porque é ilustrativo para você entender. Mas ele deve ter cobertura. Letra D, ter área de ventilação de no mínimo 1/10 da área do piso.
Portanto, área de ventilação, no mínimo 1/10. Letra E, ter iluminação, seja ela natural ou artificial. Portanto, tanto pode ser a iluminação natural, mas como pode também ser artificial. Letra F, ter área mínima de 3 metros quadrados por módulo, cama-armário, incluindo área de circulação. Portanto, a área mínima de 3 metros quadrados. Letra G, ter pé direito de no mínimo 2,50 para cama simples e de 3 metros para camas duplas. Guarda essa informação. Cama simples, 2,50, cama dupla, 3 metros. Letra H, não está situados em subsolo ou porões, isso que é importante. Portanto, esse alojamento não pode estar no subsolo ou porões. Letra I, ter dimensões elétricas adequadamente protegidas. Portanto, ter instalações elétricas adequadamente protegidas. As dimensões mínimas das camas devem ser de 80 cm por 1,90 e distância entre ripamento de 5 cm, dispondo ainda de colchão com densidade de 26 e espessura mínima de 10 cm. Essas são as especificações para o colchão. É obrigatório no alojamento o fornecimento de água potável. Outra informação importante. É obrigatório. Água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouro com jato inclinado ou equipamento similar que garanta as mesmas condições na proporção de um bebedouro para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, 25, perdão. Portanto, um bebedouro para cada 25 trabalhadores ou fração. Pode ser jato inclinado ou similar. Da água potável. É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca, para os trabalhadores por meio de bebedouro de jato inclinado ou outro dispositivo equivalente, sendo proibido o uso de copos coletivos. Item muito cobrado. É proibido o uso de copos coletivos. Agora, das demolições. Antes de se iniciar a demolição, as linhas de fornecimento de energia elétrica, água, inflamáveis, líquidos e gasosos liquefeitos, substâncias tóxicas, canalizações de esgoto e escoamento de água devem ser desligadas. Informação importantíssima. Nessas circunstâncias, devem ser desligadas, retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando as normas e determinações em vigor. A remoção dos entulhos por gravidade deve ser feita em calhas fechadas de material resistente com inclinação máxima de 45 graus. Guarde esse item que despenca nas provas. Remover o entulho por inclinação, esta será máxima de 45 graus, fixadas à edificação em todos os pavimentos. Durante a execução de serviço de demolição, devem ser instaladas, no máximo, a cada 2 pavimentos, abaixo do qual será demolido, plataformas de retenção de entulhos com dimensão mínima de 2,50 e inclinação de 45 graus em todo o pavimento da área. Portanto, será essa a inclinação máxima. Agora, dos taludes. Os taludes instáveis das escavações, com profundidade superior a 1,25 m, devem ter sua estabilidade garantida por meio de estruturas dimensionadas para esse fim. Guarde essa informação. Se o talude a profundidade for superior a 1,25 m, a estabilidade deve ser garantida. Perceba que nesse talude, aqui esse suporte aqui garantindo a estabilidade. As escavações com mais de 1,25 m de profundidade devem dispor de escadas ou rampas. Portanto, se a escavação tiver mais de 1,25 m, ou coloque escada ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente do previsto no subitem 18.6.5.
Os taludes com altura superior a 1,75 m devem ter estabilidade garantida. Falou em talude superior a 1,75 m, a estabilidade deve ser garantida. Agora das escadas. As escadas provisórias de uso coletivo devem ser dimensionadas em função do fluxo de trabalhadores, respeitando a largura mínima de 80 centímetros. Portanto, a escada deve respeitar o fluxo e sua largura mínima deverá ser de 80 centímetros, devendo pelo menos a cada 2,90 m de altura ter um patamar intermediário. Portanto, é obrigatório a cada 2,90 m um patamar intermediário. As escadas de mão poderão ter até 7 metros de extensão. Outro item importante. Falou em escada de mão até 7 metros de extensão. E o espaçamento entre os degraus deve ser uniforme, variando entre 25 e 30 centímetros. A escada fixa tipo marinheiro, com 6 metros ou mais de altura, deve ser provida de gaiola protetora a partir de 2 metros acima da base até 1 metro acima da última superfície de trabalho. Portanto, se essa escada fixa tipo marinheiro, se tiver 6 metros ou mais de altura, ela deve ser provida de gaiola protetora. Essa foi uma aula demonstrativa, e se você quer ter acesso à aula completa, que inclui essa norma, bem como os demais assuntos cobrados em segurança do trabalho, incluindo teoria mais questões comentadas, eu criei o curso Kit de Aprovação de Segurança do Trabalho, que é o mais indicado para quem quer ser aprovado em segurança do trabalho o mais rápido possível. Irei deixar o link abaixo do vídeo na descrição. Portanto, conheça agora o Kit de Aprovação de Segurança do Trabalho. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Se gostou do vídeo, dê um joinha, compartilhe e lembre-se bem, quem se prepara cria oportunidade. Até o nosso próximo vídeo. Bons estudos e boa sorte!